Lei 4.504 dispõe sobre o Estatuto da Terra e da outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. Disposições preliminares. Capítulo 1. Princípios e definições. Artigo 1º. Esta lei regula os direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis rurais para os fins de execução da reforma agrária e promoção da política agrícola. Parágrafo 1º. Considera-se reforma agrária o conjunto de medidas que visem a promover melhor distribuição da terra, mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e ao aumento de produtividade. Parágrafo 2º. Entende-se por política agrícola o conjunto de providências de amparo à propriedade da terra, que se destine a orientar, no interesse da economia rural, as atividades agropecuárias, seja no sentido de garantir-lhes o pleno emprego, seja no de harmonizá-las com o processo de industrialização do país. Artigo 2º. É assegurada a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra, condicionada pela sua função social, na forma prevista nesta lei. Parágrafo 1º. A propriedade da terra desempenha integralmente a sua função social, quando simultaneamente, a linha A, favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela labutam, assim como de suas famílias. A linha B mantém níveis satisfatórios de produtividade. A linha C assegura a conservação dos recursos naturais. A linha D observa as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que a possuem e a cultivem. Parágrafo 2º. É dever do poder público. A linha A. Promover e criar as condições de acesso do trabalhador rural à propriedade da terra economicamente útil, de preferência nas regiões onde habita, ou quando as circunstâncias regionais o aconselhem, em zonas previamente ajustadas na forma do disposto na regulamentação desta lei. A linha B. Zelar para que a propriedade da terra desempenhe sua função social, estimulando planos para a sua racional utilização, promovendo a justa remuneração e o acesso do trabalhador aos benefícios do aumento da produtividade e ao bem-estar coletivo. Parágrafo 3º. A todo agricultor assiste o direito de permanecer na terra que cultive, dentro dos termos e definições desta lei, observadas, sempre que for o caso, as normas dos contratos de trabalho. Parágrafo 4º. É assegurado às populações indígenas o direito à posse das terras que ocupam ou que sejam atribuídas de acordo com a legislação especial que disciplina o regime tutelar a que estão sujeitas. Artigo 3º. O poder público reconhece às entidades privadas nacionais ou estrangeiras o direito à propriedade da terra em condomínio, quer sob a forma de cooperativas, quer como sociedades abertas constituídas na forma da legislação em vigor. Parágrafo único. Os estatutos das cooperativas e demais sociedades que se organizarem na forma prevista neste artigo deverão ser aprovados pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, que estabelecerá condições mínimas para a democratização dessas sociedades. Artigo 4º. Para os efeitos desta lei, definem-se: 1. Imóvel rural. O prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização,
que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada. Inciso 2. Propriedade familiar. O imóvel rural que direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e, eventualmente, trabalho com a ajuda de terceiros. Inciso 3. Módulo rural. A área fixada nos termos do inciso anterior. Inciso 4. Minifúndio. O imóvel rural de área e possibilidades inferiores às da propriedade familiar. Inciso 5. Latifúndio. O imóvel rural que, a linha A, exceda a dimensão máxima fixada na forma do artigo 46, parágrafo 1º, a linha B, desta lei, tendo-se em vista as condições ecológicas, sistemas agrícolas regionais e o fim a que se destine. A linha B, não excedendo o limite referido na linha anterior e tendo área igual ou superior à dimensão do módulo de propriedade rural, seja mantido inexplorado em relação às possibilidades físicas, econômicas e sociais do meio, com fins especulativos, ou seja, deficiente ou inadequadamente explorado, de modo a vedar-lhe a inclusão do conceito de empresa rural. Inciso 6. Empresa rural é o empreendimento de pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que explore econômica e racionalmente imóvel rural, dentro de condição de rendimento econômico vetado da região em que se situe e que explore área mínima agricultável do imóvel segundo padrões fixados, pública e previamente pelo Poder Executivo. Para esse fim, equipar-se-á as áreas cultivadas às pastagens, às matas naturais e artificiais e às áreas ocupadas com benfeitorias. Inciso 7. Parceleiro, aquele que venha a adquirir lotes ou parcelas em área destinada à reforma agrária, ou à colonização pública ou privada. Inciso 8. Cooperativa integral de reforma agrária. Toda sociedade cooperativa mista de natureza civil, vetado, criada nas áreas prioritárias de reforma agrária, contando temporariamente com a contribuição financeira e técnica do poder público, através do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, com a finalidade de industrializar, beneficiar, preparar e padronizar a produção agropecuária, bem como realizar os demais objetivos previstos na legislação vigente. Inciso 9. Colonização. Toda atividade oficial ou particular que se destine a promover o aproveitamento econômico da terra, pela sua divisão em propriedade familiar ou através de cooperativas, vetado. Parágrafo único. Não se considera latifúndio. A linha A. O imóvel rural, qualquer que seja a sua dimensão, cujas características recomendem, sob o ponto de vista técnico e econômico, a exploração florestal racionalmente realizada, mediante planejamento adequado. A linha B. O imóvel rural, ainda que de domínio particular, cujo objeto de preservação florestal ou de outros recursos naturais haja sido reconhecido para fins de tombamento pelo órgão competente da administração pública. Artigo 5. A dimensão da área dos módulos de propriedade rural será fixada para cada zona de características econômicas e ecológicas homogêneas, distintamente por tipos de exploração rural que nela possam ocorrer. Parágrafo único. No caso de exploração mista, o módulo será fixado pela média ponderada das partes do imóvel, destinadas a cada um dos tipos
de exploração considerados. Capítulo 2 dos Acordos e Convênios. Artigo 6. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão unir seus esforços e recursos mediante acordos, convênios ou contratos para a solução de problemas de interesse rural, especialmente os relacionados com a aplicação da presente lei, visando a implantação da reforma agrária e a unidade de critérios na execução desta. Parágrafo 1º. Para os efeitos da reforma agrária, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, representará a União nos acordos, convênios ou contratos multilaterais referidos neste artigo. Parágrafo 2º. A União, mediante convênio, poderá delegar aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios o cadastramento, as vistorias e avaliações de propriedades rurais situadas no seu território, bem como outras atribuições relativas à execução do Programa Nacional de Reforma Agrária, observados os parâmetros e critérios estabelecidos nas leis e nos atos normativos federais. Parágrafo 3º. O convênio de que trata o caput será celebrado com os Estados, com o Distrito Federal e com os municípios, que tenham instituído órgão colegiado, com a participação das organizações dos agricultores familiares e trabalhadores rurais, sem terra, mantida a paridade de representação entre o poder público e a sociedade civil organizada, com a finalidade de formular propostas para a adequada implementação da política agrária. Parágrafo 4º. Para a realização da vistoria e avaliação do imóvel rural, para fins de reforma agrária, poderá o Estado utilizar-se de força policial. Parágrafo 5º. O convênio de que trata o caput deverá prever que a União poderá utilizar servidores integrantes dos quadros de pessoal dos órgãos e das entidades da administração pública, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios para a execução das atividades referidas neste artigo. Artigo 7º. Mediante acordo com a União, os Estados poderão encarregar funcionários federais da execução de leis e serviços estaduais ou de atos e decisões das suas autoridades, pertinentes aos problemas rurais, e reciprocamente a União poderá, em matéria de sua competência, cometer a funcionários estaduais encargos análogos, provendo as necessárias despesas de conformidade com o disposto no parágrafo 3º do artigo 18 da Constituição Federal. Artigo 8º. Os acordos, convênios ou contratos poderão conter cláusula que permita expressamente a adesão de outras pessoas de direito público, interno ou externo, bem como as pessoas físicas nacionais ou estrangeiras não participantes direta dos atos jurídicos celebrados. Parágrafo único. A adesão efetivar-se-á com a só notificação oficial às partes contratantes, independentemente de condição ou termo. Capítulo 3. Das terras públicas e particulares. Seção 1. Das terras públicas. Artigo 9. Dentre as terras públicas terão prioridade, subordinando-se aos itens previstos nesta lei as seguintes. Inciso 1. As de propriedade da União, que não tenham outra destinação específica. Inciso 2. As reservadas pelo poder público para serviços ou obras de qualquer natureza, ressalvada as pertinentes à segurança nacional, desde que o órgão competente considere sua utilização econômica compatível com a atividade principal, sob a forma de exploração agrícola. Inciso 3. As devolutas da União, dos Estados e dos municípios. Artigo 10. O poder público
poderá explorar, direta ou indiretamente, qualquer imóvel rural de sua propriedade, unicamente para fins de pesquisa, experimentação, demonstração e fomento, visando ao desenvolvimento da agricultura, a programas de colonização ou fins educativos, de assistência técnica e de readaptação. Parágrafo 1º. Somente se admitirá a existência de imóveis rurais de propriedade pública com objetivos diversos dos previstos neste artigo, em caráter transitório, desde que não haja viabilidade de transferi-los para a propriedade privada. Parágrafo 2º. Executados os projetos de colonização dos imóveis rurais de propriedade pública com objetivos diversos dos previstos neste artigo em caráter transitório. Parágrafo 3º. Os imóveis rurais pertencentes à União, cuja utilização não se enquadre nos termos deste artigo, poderão ser transferidos ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, ou com ele permutados por ato do Poder Executivo. Artigo 11. O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária fica investido de poderes de representação da União, para promover a discriminação das terras devolutas federais, estabelecida a instância administrativa disciplinada pelo Decreto-Lei 9.760, de 5 de setembro de 1946, e com autoridade para reconhecer as posses legítimas, manifestadas através de cultura efetiva e morada habitual, bem como para incorporar ao patrimônio público as terras devolutas federais, ilegalmente ocupadas e as que se encontrarem desocupadas. Parágrafo 1º. Através de convênios celebrados com os estados e municípios, iguais poderes poderão ser atribuídos ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária quanto às terras devolutas estaduais e municipais, respeitada a legislação local, o regime jurídico próprio das terras situadas na faixa de fronteira nacional, bem como as atividades dos órgãos de valorização regional. Parágrafo 2º. Tanto quanto possível, o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária imprimirá ao Instituto das Terras Devolutas orientação tendente a harmonizar as peculiaridades regionais com os altos interesses do desbravamento, através da colonização racional, visando a erradicar os males do minifúndio e do latifúndio.